Tá. Então, falar de luto e morte em plena sexta-feira, eu sei, é um assunto mega pesado para isso. Vou tentar deixar leve. Ainda mais porque não é sexta-feira 13, né? Eu poderia ter escolhido uma sexta-feira 13 para fazer isso. Mas o fato é que a morte e o luto, eles são fundamentais para a nossa vida, né? E para a construção da nossa identidade. E é sobre isso que eu quero falar. Mas assim, quem que é a Monique na fila do pão para falar sobre luto e morte, né? Afinal de contas, eu sou hoje UX e UI designer aqui na Digital Business, né? Mas eu sempre fui apaixonada por, não sempre, né? Mas eu sou apaixonada por psicologia. E foi a psicologia que me levou a UX design, na verdade, e foi a psicologia que me levou a cursar um curso de 3 anos lá na Irlanda, de psicoterapia, e dentro desse curso tinha um módulo só sobre terapia do luto. Então eu fiz esse módulo de terapia do luto, e aí eu estudei o luto e a morte não apenas sob a perspectiva das abordagens da psicoterapia, né, que são várias, a psicanálise, cognitivo-comportamental, humanista, né, e dentro até da humanista, a humanista ela se desdobra entre outras abordagens, e dentro dessas abordagens, entre essas abordagens, tem a abordagem existencialista. O que me fez estudar o luto e a morte sob essa perspectiva, né? A perspectiva de uma filosofia existencialista também, né? E eu vou tentar não filosofar tanto. Eu sei que essas palavras, assim, podem estar assustando muita gente. Não vão embora, porque vocês têm que ficar para outra da Kathleen. Mas vou tentar não filosofar tanto, vou tentar deixar uma coisa mais tranquila aqui para vocês, tá? Antes de tudo, é importante eu falar que aqui a gente não, eu, né, vou falar a gente, né, mas a gente sou eu, tá, gente? A gente não vai falar apenas sobre o luto de pessoas que morreram, das pessoas que se foram, né? Ou dos nossos cachorros, ou dos nossos gatos, né? É preciso entender que o luto, ele também se dá por conta de diversas outras situações, né? Como maternidade, como perda de um emprego, né? A separação é uma coisa que a gente até ouve bastante, né? Na mídia, que a separação, a gente passa por um luto da separação, né? Mas tem outras coisas também, como mudança de casa, mudança de país, como foi o meu caso, passagem de fases na vida também, como foi o meu caso, como da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, né, depois dos 40, daí homens, né, que geralmente falam, né, tem a crise da meia-idade, compram um carro, né, esporte, essas coisas. Então, homens que têm mais de 40 e que estão passando por essa fase, talvez isso daqui seja para vocês, né. Mas, basicamente, o luto, a gente fala sobre perdas e fechamento de ciclos. Tá, mas também é importante a gente falar que o luto, ele fala muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que se foi. A gente fala, eu vou sentir saudades da pessoa que se foi, a gente meio que coloca a responsabilidade na outra pessoa, né? Porque ela se foi, né? Eu vou sentir saudades, né? Mas o sentimento é meu, né? Eu que vou sentir saudades. E também, se fosse diferente, a gente não diria, o que vai ser de mim sem Ricardo Daniel? O que vai ser de mim sem o carro que roubaram na frente da minha casa? O que vai ser de mim sem o meu emprego, né? Sempre fala muito sobre a gente. Na psicologia, a gente entende um pouco isso, que é a nossa percepção das coisas, né? Dos eventos, das situações, né? Tá, de novo, mas para a gente entender melhor o luto, a gente precisa falar sobre a nossa relação com a morte. Porque a gente não é imortal, né, gente? Isso é uma coisa que, não sei se vocês sabem, mas a gente não é imortal, né? A gente não tem biologia para isso, né? Tem uma lesma, eu adoro essa lesma, gente. Essa lesma é o meu papo de filosófico, sempre quando encontro gente mais filosófica também, que ela se desprende da cabeça e ela reconstitui o corpo, né? Ela perde o coração dela, mas reconstitui o corpo. E eu fico pensando, gente, essa lesma deve ser imortal, né? Incrível isso. Mas o fato é que nós não somos, porque a nossa biologia não é para isso, né? E por conta disso, a gente percebe ao longo da história que a humanidade ela vem buscando por essa imortalidade, né? Então, a pedra filosofal, a fonte da juventude, o creme da Revlon, né? A gente tem essa necessidade, né? A gente tem essa necessidade de se manter,
né? Algumas pessoas têm a necessidade de ser lembrados, tipo meu pai. Meu pai é uma pessoa que já deixou muito claro para todas as filhas que ele quer ser enterrado com uma lápide e que ele espera que a gente vá todos os meses limpar essa lápide da maneira que ele faz com os pais dele, porque ele quer ser lembrado. Ele fala, não, porque os netos dos meus netos vão lembrar de mim, porque eles vão me ver ali na lápide, enfim. A gente nunca sabe o que vai acontecer ali, né, naquele terreno. Mas, enfim, mas é o que o meu pai gostaria, né? E eu até tive uma discussão uma vez com meu pai, porque eu falei, eu quero ser cremada, ele falou, não, você tem que ser enterrada para ser lembrada. Então existe essa necessidade, né? E algumas pessoas, elas também têm essa necessidade de, elas falam, né, eu quero que os meus, cabelo aqui, eu quero que os meus genes perdurem, né? É claro que essa história dos genes e do nome também, né? Eu quero que os meus filhos carreguem o meu nome, né? Essa história dos genes e do nome, casamento, essas coisas, elas envolvem outras coisas, né? Na história a gente sabe que elas envolvem poder, elas envolvem a ter mais terras, né? Para se proteger. Mas também tem essa questão de você constituir um legado, né? De tentar deixar isso como se fosse uma certa imortalidade. A maioria das pessoas também tem medo da velhice, né? Desprezam a velhice, mas a gente não fala assim, eu desprezo a velhice. Ninguém fala isso, né? Mas os nossos comportamentos diante da velhice, alguns dos nossos comportamentos diante da velhice, eles nos falam sobre isso, né? Que a gente tem esse desconforto em ficarmos velhos, né? Estamos chegando perto da morte, né? Mais ou menos isso. Tá, mas e se a gente fosse imortal, né? Embora a gente respeite, né? Desculpa, embora a gente rejeite, eu tô aqui com a minha colinha, né? Embora a gente rejeite, em algumas situações, a, 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 a morte, né? A gente despreze a morte ou a ideia de morte, né? A gente pode pensar que a nossa vida ela se dá pela morte, né? Os nossos desejos eles se dão pela morte, né? O que nos move é por causa da morte. E aí tem esse autor argentino, que eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, correm atrás, que é o Borges, né? Em português, Jorge Luiz Borges, mas em espanhol, Jorge Luis Borges, para quem prefere. Ele tem esse conto chamado Os Imortais, que está dentro do livro O Aleph, que vale a pena ler, Os Imortais. Gente, por favor. Também, se não quiserem ler, não tem problema, mas assim, a tua cabeça explode, então se não quiser que a tua cabeça exploda, não leia. Porque é cheio de simbologias, é um conto maravilhoso. E nesse conto, o Borges, ele apresenta os imortais. Num dado momento do conto, ele apresenta a figura dos imortais. E a gente sempre tem aquela ideia, né, dos imortais, tipo vampiros lindos, maravilhosos, né? Mas não, no conto do Borges, os imortais, eles até são comparados aos trogloditas, né? Eles são parecidos com tipo, são meio monstros, assim, meio monstruosos. Também o que é feio, o que é bonito, né? Enfim, esse é outro assunto. Mas eles são meio monstruosos, acinzentados, eles vivem em cavernas, né? Então tem essa imagem dos imortais. Mas por quê? Um dos imortais, inclusive, é Homero, que eu também não sei se vocês conhecem, mas aquele cara lá grego que escreveu a Odisseia, ele também é uma personagem desse conto, e ele é um imortal. E ele chega e comenta que os imortais, eles não têm propósito, né? As coisas, elas se tornam irrelevantes quando você é imortal. As coisas parecem não ter sentido. E é por isso que eles não se cuidam, né? Inclusive, eles vivem nas cavernas por conta disso, porque tinha uma cidade, e essa cidade era muito bonita, e é uma cidade que está destruída no conto, no momento presente do conto, né? Uma cidade que está destruída porque eles não viram propósito em morar ali naquela cidade, né? Então, eles vão para debaixo da terra, onde tem labirintos e tudo. Então, nesse conto de Borges, trazendo essa ideia desse conto de Borges, que também tem algumas veias ali filosóficas, essa imortalidade ela é vista mais como um castigo do que como uma bênção, né? Inclusive, o protagonista, o protagonista desse conto, ele bebe a água da imortalidade,
E aí ele vive ali os imortais por um tempo, mas ele não vê muito sentido ficar ali, né? Não gostou. Aí ele quer ir em busca da água da mortalidade, porque se existe uma água para imortalidade que você bebe se torna imortal, então deve existir uma água da mortalidade. E ele vai em busca dessa água da mortalidade. E aí ele vai vivendo uma série de coisas. Ele relata que ele vai vivendo uma série de coisas. Aí ele conheceu fulano de tal lá, escreveu não sei o quê, colaborou com não sei das quantas, né, com os estudos não sei das quantas. É, e aí é interessante a gente pensar, porque enquanto ele está indo em busca da mortalidade, ele está fazendo coisas, né? Então, ali nesse conto do Borges, deixa muito claro que a morte, ela dá sentido às coisas, né? A própria imortalidade, ela tem sentido por causa da morte. Se a gente vai em busca da imortalidade, é por causa da morte, né? A gente acha que a gente vive só por causa da água, mas não é por causa da água, não. A gente bebe a água por causa da morte. A gente vive por causa da morte. Aí, ó, a gente só se engana, né? É, mas e se a morte ela dá sentido à nossa vida, né? A partir desse sentido é que a gente interage com o outro. É, pelo fato da minha vida ter sentido, é que faz sentido eu interagir com a outra pessoa. Faz sentido eu viver situações, viver experiências, entrar em contato com coisas, interagir com coisas também. Isso significa que a morte ela tem um papel fundamental na construção de quem a gente é. Aí você se lembra quando eu falei que o que vai ser de mim sem Ricardo Daniel? Pois é, então, é, a gente cria a nossa identidade também a partir dessa interação com o outro. Então, porque a gente não nasce pronto, né? A gente é uma construção, nós somos essa construção. Até alguns filósofos, como o Sartre, o Levinas, eles discorrem nas teorias deles que nós somos e somos a partir do outro, né? Por causa do outro, pela existência do outro, né? Eu existo porque o outro existe, né? Tem essa percepção dessa existência, né? Então, isso daqui também é relevante, porque está tudo conectado, minha gente. Está tudo conectado, peças importantes nessa construção da nossa identidade. E na perda de tudo isso, né, se a gente perde, né, a gente deixa de existir do jeito que a gente é. Quando um dos meus morre, por exemplo, né, se tem um ente querido meu que morre, alguém próximo de mim que morre, eu deixo de existir como aquela pessoa que eu era enquanto aquela outra pessoa ela estava viva. Um exemplo é a minha melhor amiga, que mora no Brasil. Que eu moro em Lisboa, não falei, né? Mas eu moro em Lisboa. E aí eu tenho essa amiga que mora no Brasil. E recentemente ela estava no hospital, estava no UTI, estava à beira da morte. Eu estava desesperada, porque chegou um momento que eu pensei, o que vai ser de mim sem a Nath? Lembra que eu falei, fala mais a gente? Então, pensei, o que vai ser de mim sem a Nath? Porque eu constituí uma identidade minha com ela. E eu fiquei pensando, no momento que eu perder a minha amiga, eu vou perder tudo o que eu constituí, o meu eu que eu constituí com ela, e vou ter que criar um novo eu. Porque as amizades não são iguais, né? As pessoas não são iguais, as amizades não são iguais. Então eu fiquei pensando como que eu vou constituir uma amizade tão sólida quanto a que eu tenho com ela. E aí o que me bateu foi que essa amizade vai ser diferente da amizade que eu tinha com ela, ou seja, o meu eu vai ser diferente, né? E foi exatamente isso. Sei que sou muito egoísta, mas foi exatamente isso que eu estava no chuveiro chorando, pensando o que vai ser de mim sem a Nath. Foi exatamente isso. Mas algumas pessoas, inclusive, né? Elas têm essa dificuldade, por exemplo, de se livrar de um corpo. Tem um povo, não sei se vocês sabem, mas tem um povo, não sei pronunciar isso não, mas eu acho que é Tanatoraja. Tem esse povo que eles mantêm os seus mortos, né, em casa, assim, tipo, mantêm, vestem, dão charuto para fumar, né, porque eles não estão prontos para dizer adeus. No momento que eles estiverem prontos, eles dizem adeus para os seus mortos, mas eles convivem com os esqueletos e tudo, né, com os corpos se decompondo, né, eu sei que é sexta-feira, mas para eles é normal. É,
Então a gente tem um pouco dessa dificuldade de desapegar, e isso tem a ver com apego, né? E na verdade o apego ele tem um papel ultra relevante na maneira que a gente lida com a morte e com o luto, só que eu não vou falar sobre o apego, que é um assunto maravilhoso, mas o apego é um assunto extremamente extenso, e se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o apego, leia as teorias de John Bowlby, o apego, né, de John Bowlby, que é excelente, que fala sobre muitas coisas, mas o apego ele tem essa relevância dentro do nosso processo de luto, né, e da nossa percepção de morte, é, é, da maneira que a gente interage com a morte. Então, existe essa dificuldade de aceitar essa mudança e existe a dificuldade de aceitar o diferente. Aí, falando um pouco sobre aceitar, a dificuldade de aceitar a mudança, aceitar o diferente, isso vai fazer sentido muitas coisas na tua vida, né? Quando a gente para e pensa, nossa, é verdade, eu tenho muita dificuldade de aceitar. Assim, todo mundo tem, não tem essa história de falar, eu nunca tive dificuldade de aceitar a mudança, todo mundo tem. Mas, claro que em graus diferentes. Mas se a gente for pensar, e não querendo entrar no âmbito político, mas se a gente for pensar, movimentos populistas, o Brexit, por exemplo, eles vieram muito por conta disso. Até tem uma autora chamada Caroline Criado, ela é ótima. Tem um livro chamado Invisible Women, e ela até cita isso, né, desses movimentos populistas e tudo muito ligado à identidade, dessa dificuldade, né, de você deixar entrar o diferente, porque isso pode manchar a sua identidade, né, inclusive tem isso também de a mulher ser uma ameaça numa cultura do homem, porque se construiu uma cultura do homem, então a mulher é uma ameaça porque a partir do momento que a mulher entra nessa cultura, essa cultura do homem deixa de existir, então tem essa crise de identidade que pode ter, né? Então tem um pouco sobre isso. Então, a partir do momento que você entende um pouco dessa história do apego, dessa dificuldade de mudanças, né? Você começa a entender várias coisas. Mas voltando, né? Mas assim, se algo muda, eu deixo de existir, por exemplo, se alguma coisa na minha vida muda, eu deixo de existir com a Monique que eu era antes, né? E passo a conviver com um eu diferente. E isso é muito difícil, né? Essa mudança é muito dura. Lidar com a mudança é muito difícil. Como eu disse, todo mundo lida, sabe, de maneiras diferentes, mas todo mundo lida e existe essa dificuldade. E esse é um dos motivos pelos quais a gente passa por esse processo de luto. E aqui eu vou falar um exemplo de uma mãe. Uma mãe que sempre sonhou ter filhos. Uma mãe que nasceu mãe. Uma mãe que nasceu com vontade de ter filho, quase se carregando no colo. É, E ela passou por um longo tempo querendo ter filhos, queria ter trigêmeos. Quem quer ter trigêmeos? Ela queria ter trigêmeos, na primeira gravidez. E até que ela encontrou um parceiro, demorou muito, até que ela encontrou um parceiro e ela tentou, ela teve muita dificuldade para ter filho, teve até um aborto espontâneo, mas ela conseguiu. Conseguiu ter o filho, mas ela passou por um processo de depressão pós-parto. E depois disso, uma outra depressão. Já teve depressão dupla, né? E ela, minha irmã, tá? E ela. Uma das dificuldades, um dos motivos de ela cair nessa depressão pós-parto foi o fato de que ela teve que deixar a mulher que ela era para se tornar uma nova mulher mãe, né? Então existe um pouco disso quando a gente se torna pai ou mãe, né? Porque a gente deixa de existir como aquela pessoa que a gente conhecia para assumir um outro lugar de uma nova identidade que é ser pai ou ser mãe. Então, às vezes, tem esse processo, por isso que eu falei da maternidade, porque tem esse processo, muitas vezes, de você ter que passar por isso e às vezes é muito difícil. Primeiro que você está com uma coisa muito nova, que é um bebê, que está lá e precisa muito de você o tempo todo, né? E aí depois tem isso que você, meu Deus, agora eu não sou eu, o meu corpo está mudando, meu corpo mudou, né? Especialmente mulher, meu corpo mudou, e agora as minhas necessidades mudaram, porque agora tem as necessidades de outra pessoa, né, envolvida. Então tem muito disso também. Então, é muito duro, né? Muito difícil lidar com essas mudanças, é muito difícil você lidar com todos esses eventos, né? E é por isso que existem esses processos de lutos, né? Então, a gente fica muito vulnerável diante do luto, né? É um investimento emocional muito grande.
Mas assim, todo mundo enfrenta uma perda, todo mundo enfrenta um fechamento de ciclo, todo mundo enfrenta alguma mudança, né? Mas a maneira que o indivíduo percebe e lida com o luto, né, com a morte, varia muito de pessoa para pessoa. O luto, ele é universal, mas ele sofre essas mudanças de acordo com a cultura, de acordo com a época, né, com os aspectos que a gente diz, né, ou biopsicossociais, né. Então, assim, as nossas percepções de luto, elas diferenciam muito. O meu luto é diferente do seu, né? E também muito se fala nos estágios do luto. Eu acho que algumas pessoas aqui já ouviram falar nos estágios do luto, né? Que, negação, raiva, barganha, blá, blá, né? Depressão, blá. Tem várias teorias, né? Tem algumas teorias que falam sobre diferentes estágios, não diferentes, mas assim, citam iguais, mas diferentes estágios de luto, né? Uns têm 4, outros têm não sei o quê, né? Mas assim, nem todo mundo passa por todos os estágios do luto e também não existe uma ordem, né? Como algumas revistas dizem por aí, né? Não existe muito disso, porque, como eu disse, somos diferentes. Então, a gente passa pelo processo de maneiras diferentes, né? É, é muita falta de empatia a gente pensar que, né? Fulano de tal, aceita a negação, check, né? Depressão, check, né? Muita falta de empatia, e tem que passar por tudo, você não passou por negação, né? Tá errado isso, né? Então é muita falta de empatia a gente achar que vai ser igual para todo mundo, porque não é, né? E também essa questão de duração do luto. Então, para algumas pessoas pode durar dias, né? Para outras pessoas pode durar semanas, meses, para algumas pessoas. E aqui não estou falando apenas do luto atrelado à tristeza, né? Mas do luto como um apego mesmo, né? Como uma dificuldade de fechar um ciclo, às vezes pode durar anos, né? O fato de ter essa dificuldade de fechar um ciclo. Então, é preciso que a gente tenha um pouco dessa empatia de entender que é diferente para todo mundo, né? Que não existe uma fórmula, uma lista para fazer check, né? E que, vai durar 3 dias, passou de 3 dias, agora isso já está ficando ruim, né? Então, é importante que a gente deixe esse processo ocorrer naturalmente para cada um também, né? Até pelo fato que a gente precisa passar pelo luto, né? A gente precisa entender que a gente precisa passar pelo luto primeiro, né? E também muitas vezes quando a gente chega e fala pro coleguinha, né? Imagina, teu coleguinha lá, teu amigo separou da menina lá, e aí você fala, não, você precisa sair, vai conhecer outras pessoas, vamos sair, a pessoa quer ficar em casa. Então, tem que respeitar esse processo também, né? É, respeitar esse processo de não fugir disso, porque a gente sempre quer fugir, né? A gente quer fugir da morte, a gente quer fugir do luto, a gente quer fugir da tristeza, e agora tô trolando, né? Mas fugir da tristeza, né? Porque a gente está sempre querendo fugir de coisas, de sentimentos, né? De fenômenos que são considerados negativos, né? E que muitas vezes só são, né? Se a gente pensar meio filosoficamente, até o que é negativo, o que é positivo, né? Mas a gente está sempre querendo fugir. E até falar sobre o luto, falar sobre a morte, acaba até sendo um tabu, né? E muitas vezes, tipo, ninguém quer falar sobre a morte, o tabu. Tem algumas pessoas que querem, né? Mas é importante que a gente entenda que a gente não pode ignorar totalmente, né? Porque é um processo natural. É um processo natural, é uma coisa que acontece, vai acontecer com todo mundo, né? E a partir do momento que a gente começa a criar um tabu em cima disso, isso significa que a gente está estigmatizando isso, né? Então, para diminuir esse estigma, é importante que a gente alivie isso com uma coisa natural, né? Então, perceber o nosso luto, ele pode ajudar também no nosso próprio processo de luto, né? Como nosso processo de luto, mas também nas nossas interações com as outras pessoas, no nosso próprio entendimento da pessoa que nós somos de fato, né? Porque o luto também pode nos falar sobre isso, né? Sobre quem nós somos. Porque nesse processo, a gente, como eu disse, né? A gente está deixando quem a gente era, a gente está tentando manter aquela pessoa, porque tem coisas que a gente vai ter que deixar, porque a gente não tem controle.
Mas a gente vai carregar uma parte da gente, porque a gente criou uma certa identidade e aquilo vai continuar com a gente, e então a gente tem que deixar, a gente tem que carregar e ao mesmo tempo a gente tem que transformar isso, a gente tem que criar ir construindo um novo eu, né? A gente se desconstrói todos os dias, ou seja, a gente passa pelo processo de luto todos os dias, né? Mas a gente se desconstrói todos os dias para justamente construindo um novo eu. Então, o luto nada mais é do que esse processo de adaptação e de transformação. Por isso que eu coloquei os Power Rangers, gente. Mas é isso. Basicamente é isso. Agora a Kathleen vai falar sobre um assunto mais leve, mas eu só queria deixar realmente essas ideias com vocês para justamente tentar naturalizar um pouco mais isso e entender que a partir desse entendimento a gente aprende mais sobre nós mesmos, sobre quem a gente é, para onde nós vamos, de onde nós viemos, essas coisas assim. É isso.